Amém? Salve, irmão, da paz do Senhor. Podia sentar. São 8 horas e 32 minutos. Que bom, né? Deu bastante tempo. Deu bastante tempo. Eu não. Eu reconheço que eu falo muito. Não sei se eu já falei que uma vez eu fui pregar numa igreja aqui em Queimados. Não sei se eu já falei isso aqui, né? Eu falei do imperador. Aí o pastor também me deu assim, 8h30, falou: eu estou dando oportunidade para o pastor Emercito, porque ele fala demais. Eu falei: Jesus, eu falei: você acertar esse negócio. Aí quando ele me deu o problema, eu falei: não, irmão, não fala demais, não, fale muito. Falar demais é falar que não convém, falar da vida alheia. Aí, então falar demais uma coisa, falar muito é outra. Eu acho assim, porque quem lê muito, conversa muito, tem muita palavra, né? Eu leio muito, converso muito, né? Aí a gente acaba ficando falador mesmo, né? Mas, não desfazendo o texto que foi lido como a leitura oficial, foi a leitura devocional, né? E a leitura introdutória, que foi Mateus 7, a partir de 28, né? Não estou desfazendo, porque ela é oficial e introdutória, né? Mas a gente prega uma discussão também, nos dá direção. Aí eu queria pegar um ponto no que o irmão leu, Mateus 18, versículos 20 e 21. Esses dois versículos, muito importantes. Me deu inspiração nessa noite, né? Aleluia! Que bom, né? E aí, eu estava aqui lembrando que às vezes te dá uma oportunidade a alguma pessoa, você disse: esse irmão me pegou de surpresa. Eu digo: quem vem na igreja não vem já vem preparado para cantar, para orar, para pregar, não tem como. E tem gente que fala isso: me pega de surpresa. A mim não pega de surpresa. Eu, quando venho na casa do Senhor, eu venho para cantar, venho para orar, venho para ensinar, venho para aprender, venho para fazer faxina. O que vier a mão para fazer, faça segundo a sua força, não é mesmo? Eclesiastes 9, versículo 10. Não me pega de surpresa até por nenhum. Não. Se chama para cantar, eu canto, sei cantar, mas gosto de cantar. Se chama para pregar, eu prego, sei pregar, mas prego. Então não deixe que nada te pegue de surpresa, e nem o arrebatamento, muito menos. Amém? Amém, glória então, a Deus. irmãos, o irmão leu, até comentou que o Mateus 18, versículo 20, Jesus disse assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, o que ele disse? Aí eu estarei. Né? E se tiver um só, não está não? Não, se tratando de reunião, tem que estar no plural, maritivo, por isso que ele falou 1, 2. Tanto que não tem reunião de Papa, porque o Papa é unidade única. Não tem reunião papal, tem um só, né? Tem reunião de pastores, tem tantos pastores, não é mesmo? Então, ele disse: se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Nós estamos aqui mais de 2 e 3, está mais do que documentado, Jesus está nessa casa. E aí, quando chega no versículo 21, ele faz uma pergunta para ele, né? Se meu irmão pecar contra mim, me ofender, me aborrecer, quantas vezes que eu perdoo ele, Senhor? Até 7 vezes? Por que 7? Porque, irmãos, naquele tempo estava sendo regido ainda por lei. E na lei, o máximo de perdão era 7 vezes. Mas Jesus veio fazer uma troca no planeta Terra. Jesus trocou a lei pela graça. A graça é um mudante. Aí quando eu não te digo 7, mas 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 490 vezes. Já pensou um irmão enjoado, chato, você tem que perdoar ele? Irmão, prefiro que saia perto dele, toda hora perdoando, né? Cada um tem a sua medida de fé, né? Então, Jesus falou: não são 7 não, Pedro, isso aí é da lei, eu vim mudar a lei de graça. O que é graça? Né? Favor merecido. Eu e vocês estão aqui nessa noite, não merecemos estarmos aqui, mas porque nós estamos aqui pela graça do Senhor. Aleluia! Jesus veio para mudar, mudou a lei em graça, né? Mudou a Páscoa em ceia, mudou a expiação de batismo. Jesus veio para fazer mudança, irmão. Mudou a religião em evangelho, né? Tanto que hoje nós não pregamos religião, nós pregamos o evangelho. Marcos 16,15, ele mandou nós pregar religião, não. E de por tudo pregar o evangelho. O evangelho, poder que liberta. E esses pregadores modernos que estão andando por aí, irmãos, eles pregam muito no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele fala muito de, né? Emprestarás a muitos, onde botamos pé, eu falo muito de prosperidade, né? E eles saem por aí pregando, às vezes até cobram para pregar. E esses pregadores, irmão, que cobram para pregar, eles têm que pregar o que a igreja quer ouvir. Porque se ele pregar a igreja para te ouvir, ele não recebe e não volta mais. Então, se ele for para o Novo Testamento, no Novo Testamento não agrada ninguém não, irmão.
Jesus falou mais de inferno do que de céu. O Velho Testamento só faz prosperidade, mas Jesus não mandou eu pregar o Velho Testamento, não. O Velho Testamento é a história, né, de tudo. Nós temos que conhecer o Novo Testamento todinho para você compreender o Velho Testamento. Tem que conhecer a base do alicerce para saber a estrutura do prédio. Ele é a base da Bíblia, tá bom? Mas ele mandou pregar foi o Evangelho. Marcos 16, né, que ele decide por tudo, pregar o Evangelho. E que Evangelho é esse? Que cujo fundador é Jesus Cristo. E ele é quem é regido pela lei? Não, regido pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das honras para quem ninguém se agradia. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala de graça, né? Então, Pedro, aproveitando aquela conversa ali, disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão? 7 vezes. Ele levou lá em cima, né? Era o limite da lei. Jesus falou: de que 7, mas 70 vezes 7, 490 vezes. É fácil? Não é fácil, né, irmão? A Bíblia, a palavra de Deus, parece que é Mateus 5, versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai por os que vos perseguem. A gente tem que orar e pedir graça, né? Amar inimigo e dar orar porque nos persegue. Tem gente que ora, ora porque eu vou orar. Ele está me perseguindo. Jesus, arranca esse vizinho daqui. Jesus, ele anda exibindo carrão na minha cara. Fecha a porta de emprego dele, Jesus. Esse tipo de oração tem gente que faz, né? Orar para o inimigo não é orar pedindo Jesus para castigar o inimigo. Fechar a porta de emprego, vou matar o inimigo, vou tirar ele perto da sua casa. Realmente, orar pelo inimigo, pedir Jesus, salva ele, me dê graça para perdoar ele, abre os olhos dele espiritual. É esse tipo de oração, né? Glória a Deus. Oração ao contrário, né? Não se recebe, né? Então, não é fácil, né, irmão? Amar o inimigo e dar orar por quem nos persegue. Por isso que o discípulo falou para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, porque eu nem sei orar para esse tipo de negócio. Mas Jesus nos dá graça. Então eu vou voltar agora no versículo 20, né? Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que estão procurando multidões, andando atrás de multidão. Sei que tem igreja assim, pouca gente, ele vai não. Esse aqui é dessa igreja grandona de queimados. Não tem nada contra a igreja grandona, não. Deus gosta, né? Deus gosta. Eu ouço dizer, Jesus disse: o caminho do céu é estreito, se é estreito, ele tem poucos caminhantes, né? Mas no céu tem vaga para todo mundo. Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas. Se ele fez muitas moradas, ele está interessado em multidões, né? Ele está interessado nas multidões, né? Mas a palavra de Deus diz assim: não te ajuntes às multidões para distorcer o que é certo. Muitas pessoas, irmãos, estão abandonando suas igrejas pequenas, igreja séria, onde ensina a sã doutrina do Senhor, para ir para igrejas grandes. E chegando lá, ele sabe que quando chega lá, ele vê o evangelho está sendo distorcido. Igreja, o Senhor quer que nós enchamos a igreja de pecador, mas não de pecado. Lá na igreja do lar, sempre eu falo assim: moça, as portas aqui, essas 3 portas aqui, 2 laterais de frente, está aberto para entrar todos, mas não tudo, todos não tudo. E tem gente que está deixando entrar todos e tudo. Aí não, né? Porta da igreja. E outra vez, deu um batidor lá, eu disse: moça, as portas estão abertas para entrar. Aí já às vezes até classifico, para entrar as lésbicos, homossexuais, macumbeiro, cachaceiro, ladrão, maconheiro, é para entrar tudo. Aí eu fico assim, eu digo: irmão, porque nós pregamos que a igreja do Senhor é a oficina de Jeová. Aí eu compreendo, dizendo: um lugar de carro que é amassado é na oficina, lugar de defunto no cemitério, lugar de bandido na cadeia, lugar de doente no hospital, e lugar de crente errado é aqui na minha igreja, Ministério da Camurim. Aí eu Aleluia! Lugar de crente errado é onde, irmão? Na igreja, irmão. Eu não falei que lugar de carro enguiçado é onde? Na oficina, né? Ladrão na cadeia, doente no hospital, defunto no cemitério. E o camarada errado, onde é que vai? Para a oficina de Jeová, que é a igreja. Então nós que estamos aqui, quando entramos nessa oficina de Jeová, nós vemos que todo quebrado foi, cheio de defeito, todo arranhado, todo enferrujado. Mas em 1 João 7 diz, né: se nós andarmos na luz como na luz está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purificou e nos purifica de todo pecado. Tem pessoas que vivem discriminando as pessoas. Abrir a porta, esse tipo de pessoa entrar, ele esquece que um dia também, quando ele veio para a casa do Senhor, ele veio todo quebrado. Depois, é verdade. Decepção de pessoa. Tem isso. Eu tinha um tio, né, ele fez um semináriozinho, foi de quintal, e logo abriu uma igrejinha para ele em Padre Miguel.
E aí já orientou o diácono dizendo assim, ó, se chegar um homem de bermuda, não deixa entrar. Se entrar mulher de calça esporte, deixa entrar. Já quer pegar o peixe limpo, meu amigo? Primeiro tu pega o peixe, para depois tu limpar. Né? Primeiro pega o peixe. E o grande convite de Jesus universal, vinde como estáis. Só não pode ficar como chegou. E existe por aí lugares, irmão, que estão convidando, vinde como estáis, mas pode ficar como chegou. Jesus é o Deus da liberdade, sem liberdade, sem espiritual. Está desse jeito agora. Vinde como estáis e pode ficar como chegou. E aí você chega no lugar, está lotado. Aí a palavra de Deus diz, ó, né? Não te junteis às multidões para distorcer o que é certo. Eu conversando com uma pessoa, né, com um assunto mais ou menos assim, e falando um certo tipo que está acontecendo no Evangelho, irmãos. Eu conversei com meu esposo, nós viemos agora, falei, o Evangelho está muito sendo banalizado, muito triste, muito triste. Esse dia eu passei perto de uma igreja, que a igreja virou um túnel, assim, você olha assim, aquela escuridão. E eles pintaram a frente dela agora toda de preto, mas é preto mesmo, não é roxo nem escuridão, pretinho. Aí quando eu passei, né, na porta, eu falei, Jesus, tem misericórdia, me leva. Pedi Jesus me levar. Tão inconformado que eu estou com a bagunça que estão fazendo com o Evangelho, como muitos estão fazendo, a bagunça, irmãos. Né? Lá na escola dominical da minha igreja, você viu falar para os irmãos, hoje a pessoa veio dar interesse da igreja, tem que dar o nome da rua, né? É o número da igreja e quase que, né, baixar, porque a igreja católica, ela não mudou a sua estrutura, né, arquitetônica, né, a sua estrutura arquitetônica não mudou. Você vai lá na cidade, tem prédio de todo tamanho, de todo jeito, mas quando você olha a igreja católica, você vai distinguir ela entre todos os prédios, na rua Uruguaiana, na igreja Anastácia, beleza? Lá de São Francisco, a igreja de São Francisco, no Lago da Carioca, igreja de Santo Antônio, destaca ou não destaca? E agora tem um jeito, irmão, que tem, as pessoas estão fazendo isso, você passa uma rua, vê um negócio assim, e não sabe se é igreja, porque não parece com igreja mais o estereótipo, e quando entrar, também, né, ritualista também não parece igreja também. E não é todos que gostam de ouvir isso. Então, conversando com a pessoa, mostrando assim, a pessoa falou, mas lá está cheio, jogando minha cara, mas lá está cheio. Eu falei, está cheio? Está cheio? Eu falei, então toma. Vai tomar uma Bíblia para nós, Mateus 7, versículo 13, Jesus falou que há dois caminhos endereçando a eternidade. O largo vai para o inferno, o estreito vai para o céu. E aí, quando ele advertiu com respeito a esses dois caminhos, ele falou, mas porfiar entrar pelo caminho estreito, ao conselho, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E aí ele fez a afirmação, e muitos que por ele vão. Tem gente que escandaliza quando eu digo, irmão, vai muito mais gente para o inferno do que para o céu. Foi Jesus que falou, em Mateus 5, 13 e 14, ele que falou. Aí, né, os irmãos já ouviram que eu dizer que eu não sou pregador, não sou recitador de Bíblia, e quando a pessoa não conforma comigo, eu falo, vai falar com ele. Expirou 40 homens para escrever 31.173 versículos e escolheu nós aqui para repetir. O mundo não gosta de nós, não é? É verdade. Falou aqui, um negócio que eu estava lembrando, é mesmo. Se o mundo estiver te abraçando, estiver te beijando, estiver te elogiando, revê seus conceitos espiritual. Porque segundo Coríntios 6,14 diz que comunhão tem as trevas com a luz, que comunhão tem Cristo com Belial, e incrédulo te beijando, te abraçando. Rever teu conceito espiritual, que não também não é Bíblia, tá, irmãos? Não há comunhão das trevas com a luz. Não há. É verdade. Eu uma vez no trem, conversando com um rapaz de uma outra igreja, e chegamos no assunto, ele falou, eu não vejo mão de muito uma moça crente casar com um rapaz incrédulo, um rapaz incrédulo com uma moça, até serve para trazer o outro para a igreja. Eu disse para ele, rapaz, uma moça convertida nem namora, muito menos nome, e não casa. O cheiro do rapaz não agrada a ela, as palavras dele não agrada a ela, o cabelo, a roupa, nem o cheiro agrada a ela, rapaz. Esse teu Deus, segundo Coríntios 6,14, que como é que os calores, ele falou, que é isso? Uma moça salva, um rapaz salvo, nem o cheiro agrada.
E eu vim para o Rio com quase 18 anos e vim para a Vila do Vitim, para o Miguel. Aí entreguei minha carta lá na igreja lá de Bangu. A paradinha lá é Guilherme Silveira, da estação de Bangu. Então uma parada dessa igreja, junto à Assembleia ali. Peguei minha carta lá. E eu vim morar na casa dos meus parentes dentro da Vila do Vitim, né? Vila do Vitim, favela. Hoje é pejorativo na favela, hoje é comunidade Vila do Vitim, tá? Mas hoje não deve falar favela disso não, porque hoje está tudo urbanizado, tudo asfaltado, água, luz, internet, não dá bacana isso, né? E aí lá entreguei minha carta, os irmãos nunca foram me fazer uma visita. Também talvez quando eu desse o endereço dentro da favela, não ia também. E esse menininho que veio da roça não vai render nada mesmo. E a igreja cheia de carrão na porta, e não foram me procurar não. Eu fiquei 2 anos sem ir na igreja, 2 anos, acredita? Eu me procuro. Aí eu comecei com minha esposa, eu converso muito com ela foi católica, eu não fui católica, né? Ela me ajuda muito com as coisas que ela faz, eu fico ouvindo, né? E eu fiquei fora da igreja, mas não de Jesus, como essa coisa eu descobri. Por que eu fiquei fora da igreja e não fora de Jesus? Porque se eu tivesse ficado fora de Jesus, eu não ia ter, como é que se fosse para resistir, eu vou resistir. Fiquei 2 anos, não namorei moça em pé, não bebi, não fumei, não joguei. Então, tem condição de alguém ficar fora de Jesus, resistir esse pecado? Não existe, não. Aí eu comecei a pensar nessa situação, falei, agora eu descobri. E aí eu fiz um apanhado, eu falei para ela, tem muita gente que está na igreja, mas não está com Jesus. Tem gente que talvez por alguma circunstância está fora da igreja, mas não está com Jesus. Aconteceu comigo, né? Mas Jesus viu circunstância, porque Deus era passado na igreja. Eu vim de menor, não tinha nem registro de nascimento, ninguém me dava emprego, acabei ficando com amor de roupa, o chinelinho remendado. E a igreja cheia de gente riu, porque com vergonha de ir. Se eles fossem atrás, já viram a situação, eles compravam uma roupinha para mim, mas não me procuravam. Deus tem plano todas essas coisas, né? Nós vamos dar verdade, hoje, né? Quem não sofre não tem história, né? Quem não sofre não tem história, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei. Não é a quantidade, né? Não é a quantidade. Se tiver 1000 pessoas reunidas em nome do Senhor, se faz presente, tá bem? Não é pela quantidade, não. O texto diz bem claro, se estiver reunido no meu nome. Eu estava meditando em Marcos 10, versículo 46, e falando em multidão, né? O cego de Jericó estava sentado aqui à beira da estrada, né? Estendendo as mãos à caridade pública, tirando esmola, né? Ele disse sentar, e essa estrada era uma estrada federal, né? Que nem hoje, né? Liga Rio São Paulo, federal, e essa estrada ligava Jericó com a outra Jericó velha e Jericó nova. Ele ficava ali. E essa estrada passava muita gente que ia comprar, vender, gente que ia casar, para negócio, né? Tinha um grande índice de transeúntes naquela estrada. E diz esse texto, Marcos 10, partiu 56, que ali tinha um homem, né, sentado, cego de Jericó. Nem nome, coitado, tinha, não é mesmo? Nem nome, né? Nem nome ele tinha, né? O cego de Jericó. Eu gosto de uma mulher de Gadara, ninguém sabe o nome dele, né? A samaritana, quem sabe o nome dela? Eu não sei, né? Mas são gente que eles não tinham nome, mas Jesus escreveu o nome deles aqui no livro. Aleluia! A gente aqui, né, irmão, que tem nome, sabe que eu sou, né? Sou coronel fulano, sou delegado, sou juiz, o nome dele está escrito aqui em tanta carteirada para dar nos outros, mas lá em cima não tem nada escrito, né? Pois bem, então o cego de Jericó, e ele estava ali, mendigando, diz a palavra, mas de repente surgiu uma multidão. Olha, essa multidão aí foi bendita, né? Surgiu uma multidão, e diz a Bíblia que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de mim compaixão. E aí você lendo o texto, diz que a multidão, o que a multidão faz? A multidão começou: cala, não perturbe o mestre, cala, olha o que a multidão arruma, cala, não perturbe o mestre. Mas ele não deu ouvido à multidão. Outra coisa importante, que Bartimeu ele não via, o cego não vê, ele não via, mas ouvia. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Da palavra de Deus, né? Aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, e diz o texto, se lê Mateus
Marcos 10, versículo 56, a multidão tentou o quê? Fechar a boca dele e calar ele. Agora, se Bartimeu tivesse dado ouvido à voz da multidão, ele teria o quê? Morrido cego e infeliz, estendendo as mãos à caridade pública. Se ele dá ouvido à voz da multidão, irmão, quantas pessoas, irmãos, que deram ouvido à voz da multidão, morreu sem Deus, sem paz, salvação. Rapaz, essa mulher rapaz, carnaval, pagode, cerveja, mulherada, praia, deu ouvido e morreu sem Deus, sem paz, salvação. Na minha família, eu vocês com eles. Deu ouvido à voz da multidão. Então Bartimeu foi feliz. Por que ele foi feliz? A história conta que Jesus passou ali naquele dia, fez o milagre, curou ele, né? Mas foi a última vez. Se Bartimeu tivesse dado ouvido à voz da multidão, já era, porque Jesus passou ali pela última vez. Depois disso ele foi crucificado. Foi a última. Então o historiador do trajeto de Jesus na terra diz: a última vez que Jesus passou na estrada de Jericó, se ele perde a oportunidade de desse ouvido a voz da multidão, teria morrido cego e mendigando o pão de cada dia. Mas ele não deu ouvido. Eu e vocês estamos aqui nessa noite, né, irmão? Nós não temos nem vamos dar ouvido à voz da multidão. Né? Aleluia! Porque a multidão, né, diz para ele: não perturbe o mestre. Não perturbe o mestre. Então ele estava ali sentado. E essa estrada, como eu disse para os irmãos, era de um alto índice de transeúnte, porque eles iam para a cidade. E tinha outra coisa, mas o Bartimeu, irmão, ele estava acostumado a ouvir barulho de multidão, porque era a estrada principal que ia para a cidade. Mas naquele dia, Bartimeu ouviu um barulho diferente, né? O barulho da escola de samba, do bloco de carnaval, que de macumba, é muito diferente do barulho da casa do Senhor, né? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foi que Bartimeu viu a diferença. Aonde Jesus está, o barulho é diferente. Por isso ele diz: que barulho é esse que eu ouço? Aí alguém falou: é Jesus. Ele falou: eu não vou perder a minha oportunidade. Não, começou a gritar: aleluia! O mesmo que falou pregando Jesus foi lá, por cada boca perdoou o mestre. Ele não deu mais ouvido a partir daí. Começou a gritar. Porque ele passava muitas multidões. Porque, primeiro, naquela cultura era proibido construir cemitério dentro da cidade. E cidade morre gente de todo tipo, que é um aglomerado de pessoas. Então todo mundo morria ali e passava ali para enterrar fora da cidade. Então Bartimeu, irmãos, estava acostumado de ouvir, né? Trompando de pés e gente chorando, né? Acompanhamento fúnebre, muita gente chorando. Não ia resolver nada, gente chorando, e gente chorando não desmonta nada, né? Não dá nada. A gente dá muita oferta, dá muito alegre, pode ir ganhando bem, aí todo mundo de pé, tão trocadinho. A pessoa desempregada, triste, doente, e não dá nada para ninguém, né? Mas então o Bartimeu está acostumado a estender a mão, mas gente que estava chorando, levando o seu ente querido para enterrar. Então naquela cultura não podia construir cemitério dentro da cidade, né? Não é que nem Queimado, né? Queimado não tem hospital, mas já tem 3 cemitérios, né? Daqui a pouco dando 4. Deus me livre, né? Está sabendo que Queimado não tem um hospital, mas cemitério já tem 3. É verdade. Daqui a pouco tem 4. Só Jesus. Então, Bartimeu estava acostumado com multidão que passava o quê? Lamentando e chorando. Mas naquele dia passou multidão alegre. E ele então diz: então uma diferença nesse barulho. E o que eu fiz para os irmãos, onde Jesus está, o barulho é diferente. Aí ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí Jesus parou e mandou alguém aqui: vai chamar ele. E quando ele chegou, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja, né? Que eu veja. Ele não pediu: me dá uma capa nova, me dá um pouquinho de dinheiro, né? Me dá um cão guia para me guiar. Nada disso. Que eu veja. E eu sempre falo na igreja: vamos nas nossas orações, vamos orar, o Senhor, vamos pedir: Senhor, abre meus olhos espirituais. Aleluia. Abre nossos ouvidos espirituais, para quando o Senhor falar, nós compreendermos. Que tem muita gente aí, irmãos, que não está mais entendendo a palavra de Deus. O ouvido espiritual dele já está tapado.
Tem gente que está enxergando, mas não está vendo, já está sempre espiritual. Então, na nossa oração, a gente vai pedir, né? Geral. Senhor, abre meus olhos para contemplar tuas maravilhas, abre meus ouvidos, Senhor, para entender quando falares comigo. Usa minhas mãos, Senhor, para fazer o bem, né? Então, essa deve ser a nossa oração. Então, eu dou ali o bate-meu, irmão, se você tivesse dado vida à voz, a multidão, e nós que estamos aqui, se tivesse dado, né? Eu fui morar na Vila do Vindem, né? E ali saímos hoje para jogar uma bola, qualquer coisa, mas estava junto, mas não misturado. E estar junto é uma coisa, estar misturado é outra. Aleluia! Né? Eu tenho uns 60 anos de Rio, sempre tive junto, mas misturado não. Se junto de tarde por aí, que às vezes eu vejo o crente pronunciando, aí irmão, estamos juntos misturados, eu junto misturado causa fofoca. Salmo 133 diz: eu com bom consolo que os irmãos vivam em união, e a união gera força, e junto misturado gera fofoca. Eita, que se diz aqui por desculpa, onde eu vejo eu combato, para com isso, né? Eu vejo, não, a Bíblia diz que é para nós estar unidos, não juntos e misturados, né? O irmão João estava falando aqui de fofoca, e eu estava meditando, se tem fofoqueiro é porque tem quem dá ouvido a fofoca. Se tem ladrão, porque tem receptor, tem quem compra roubo, né? Então, que nós na casa do Senhor veio fazer uma fofoca e ele falou, né? Vai lá para a Globo, você quer ser comentarista? Na casa de Deus não é lugar de comentarista. Aleluia! Eu vi que hoje aprendi uma coisa, né? Sempre poderoso com esposa, né? Então, irmãos, que nós devemos nos aconselharmos, né? Não te ajuda as multidões para distorcer o que é certo. A sua igreja é pequenininha, mas fala a verdade, né? Prega a verdade, né? Vive a verdade do Evangelho. E tem muita gente abandonando suas igrejas pequenas para ir para certas igrejas grandonas, né? Juntando as multidões para distorcer o que é certo. E tem igreja que quer mais, não me chama para pregar, por quê? Porque são igrejas que têm que pregar o que eles querem ouvir. Jesus diz: prega o que eles precisam de ouvir. São igrejas que tem já 3 coisas que não pode falar lá, não pode falar de inferno. Jesus falou muito mais de inferno do que de céu. Por isso que ele não gosta do Novo Testamento. Lá não pode falar de arrebatamento, e para falar de arrebatamento tem que cobrar santidade. Aí não pode também, não pode falar de inferno, não pode falar de arrebatamento, e não pode falar do pecado. Não pode falar. Então, na minha igreja, tinha uma certa pessoa por lá assim, Jesus mandou pregar uma mensagem dizendo: olha só, né? Eu estou aqui pregando, mas é o seguinte, a palavra de Deus é como alguém que dá uma chicotada, né? É chicote, né? Diz que era chicote dos mundos. Eu falei, muitas vezes nós pregamos, alguém sai de culto, sai contrariado. Por quê? Apenas nós manuseamos a Bíblia, a palavra de Deus, irmãos. Nós batemos no pecado. Mas o cidadão está abraçado com o pecado, beijando o pecado. Não no pecado, o chicote pega no meio do Deus, tem culpa. Na minha igreja acontecia isso, eu vejo gente que sai de culpa, eu digo, não, eu estava batendo no pecado. Quem mandou você ficar agarrado com ele? Larga ele para lá, eu estava batendo era nele, né, meu irmão? Nós batemos no pecador, nós batemos no pecado. E acontece isso em algum lugar por aí, que eu chego lá, passo no pecado, tem um monte de gente abraçado no pecado, namorando o pecado, beijando o pecado, aí não me chamam mais lá. E se eu for, não me dá oportunidade, né? E nem um pouco da gratidão. Agora, se você for lá pregar que eles querem ouvir, ganha até copo de suco. Uma benção, né? Aleluia! Tá desse jeito, irmão Antônio, né? Então, graças a Deus, irmãos, eu e minha esposa ali, missionária Helena, nós gostamos muito de vir aqui, né? E aí o irmão hoje complementou aqui nossa linha de pensamento: onde tiver 2 ou 3, diz meu nome, mas estarei. E alguém hoje, até contrariaram comigo, queria que eu fosse um certo lugar que tinha, lá tem umas 3 quantidades de pessoas que estão aqui, e depois já tem um esquenta-bucho ainda, 0,800. Falei, não, Jesus, pelo amor de Deus, tá vendo? E obrigado a todos vocês, né? Oreis por mim, tá bom? E se um dia eu aprender a pregar, eu vou ir pregar na igreja deles. Por enquanto, eu só sei assim, recitar alguns versículos, só isso. Glória a Deus. Então, eu vou, vai que tinha pregado, eu chego lá, eu tenho um jargão que você já ouviu, eu vou dizer assim, né? Aí eu não sei pregar, mas eu gosto de pregar. Eu não sei cantar, mas gosto de cantar.
E quando você faz aquilo que você gosta, você faz com perfeição, não é mesmo? E para Deus é com perfeição. Jeremias 48, versículo 10 diz: maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Fazer a obra de Deus relaxadamente corre maldição, irmão, né? Quando ia lá para os papados da vida, botar a melhor roupa, perfume, arrumar o cabelo. Depois se converte para qualquer mulão. Para Jesus está bom. Que expressão que eu não gosto, essa expressão corrigida. Para Jesus está bom, então dois da prata, melhor são o nosso melhor. Aleluia. Eu devo vir para a igreja com uma roupa melhor que eu tiver. Não estou falando que linho, né? Microfibra, né? Que é caro pra caramba. Não, a roupa. Mas se minha roupa melhor que tiver, pastor, eu já tiver um remediar melhor, é isso que Jesus quer. Jesus quer que você apresente o melhor. Aí eu não canto bem, mas com essa voz que Jesus te deu, canta. Aleluia. Canta. Aí eu não prego bem, mas a mensagem que deu foi essa, prega, né? É isso, o melhor que Jesus quer nós oferecemos, o melhor, não é a coisa mais cara. Glória a Deus. Melhor, né? Então, Jeremias 48, 10, observe muito. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E porque o nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Ofereceu o Senhor de melhor que nós tivermos. Amém? Muito Amém. obrigado, orei por mim. Aleluia.